Eu tava pensando, se um cara vai no mercado e rouba 2 sacos de copo, aí o filme é o Robocop 2? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de ação? Gosta de filmes sobre perseguição policial? Hoje nós vamos falar de um clássico dos anos 1980 que provavelmente, mesmo se você não assistiu a versão original, o nome ele é extremamente conhecido na cultura popular de alguma forma. Nós vamos falar hoje de Robocop, filme que já foi muito difundido em continuações, remakes, séries, exploração em vários outros tipos de mídia. Vem comigo! Robocop, o policial do futuro, com o subtítulo na sua divulgação aqui no Brasil, no original Robocop, né, o policial robô. Filme de 1987, dirigido por Paul Verhoeven e estrelado por Peter Sellers e Nancy Allen. No filme nós temos uma cidade de Detroit futurista totalmente desolada por causa de condições extremas de criminalidade. Uma grande crise econômica tomou a cidade, gerando ondas de desemprego, o que acabou sendo um estopim para a tomada da criminalidade. Grandes grupos criminosos estão dominando a cidade e ela figurou uma verdadeira bagunça. O Estado, os governantes, eles assumem a sua incompetência na questão de conseguir controlar o crime organizado que tomou a cidade como um todo e optou por fazer um esquema de privatização. Abre a possibilidade de uma empresa particular que ela mesma cuide da questão da segurança da cidade. A OCP, empresa que está fazendo a vigilância da cidade, criou uma espécie de cidade fechada, uma espécie de bairro piloto, onde ela vai controlar essa região com o uso de altíssimo padrão tecnológico. A ideia da empresa é utilizar-se, já que, para não colocar a vida dos policiais em risco e acreditando que é possível fazer a introdução de tecnologia para a vigilância das pessoas, criar programas com robôs que consigam fazer essa segurança com maior eficácia no combate aos criminosos. Mas internamente a empresa tem uma discussão entre dois empresários que têm propostas distintas entre si. Nós temos primeiro a proposta do modelo ED-209, um robô grande que tem um aspecto que lembra muito mais um tanque de guerra, confeccionado com uma inteligência artificial e preparado para atirar em casos onde há nitidamente o não rendimento do criminoso. Por outro lado, nós temos uma proposta do tal Robocop do título do filme, porque é visto que, na crítica, nesse debate interno entre essas duas alas da empresa, que você colocar uma máquina para fazer a segurança, ela não é segura, ironicamente, porque uma máquina ela não possui distinção, não tem sentimentos humanos, ela não possui poder de discernimento, ela apenas responde a comandos. E a ideia do programa Robocop é aproveitar algum policial que esteja à beira da morte para fazê-lo tornar-se uma espécie de homem-máquina, aproveitando ainda a sua memória, a sua parte funcional enquanto ser humano, só que adaptando ele a um corpo confeccionado com metais de alta resistência e com todo o esquema já programado tecnologicamente para fazer o combate com alta tecnologia. O programa ED é apresentado à alta cúpula, alto escalão corporativo da empresa, só que o teste dá totalmente errado, por uma questão justamente que era a grande crítica da ala que falava da não possibilidade de aplicar um programa deste com segurança. A programação errada acaba fazendo com que a máquina acabe atirando em um dos homens da corporação nessa simulação de fazer a sua prisão e o seu rendimento. Visto que ele não tem essa segurança, é aprovado o programa Robocop. Só que a empresa, assim como a crítica imposta no filme, ela está visando, tudo bem, a questão da segurança, mas a grande norteadora, a grande meta dela é a obtenção de lucros. Então ela tem pressa na questão de como desenvolver o programa Robocop logo, colocá-lo em ação. E para isso, a polícia, ela junto com a questão da empresa, ela encaminha policiais para uma missão super perigosa no covil de grandes grupos criminais que já estão extremamente armados para tentar fazer a sua prisão, uma missão suicida que já se esperava que desse errado. Um dos policiais é Alex Murphy, o protagonista do filme,
personagem de Peter Sellers. Ele acaba sendo emboscado por esses criminosos e acaba sendo posto quase em morte. Com essa emboscada proposital, armada não só pelos criminosos, mas também pela polícia, para acelerar o programa Robocop, o seu corpo é levado imediatamente para a central da empresa, para que seja posto já para começar a ganhar essa composição feita num misto com a sua parte mecânica. E vai nascer o tal do Robocop, na ideia de que Murphy ainda vai manter alguns aspectos de sentimento, mas a proposta é que a sua memória, a sua parte humana, seja apenas restrita à questão de conseguir entender alguns comandos, mas que ele ainda assim tem uma restrição, tem uma linha de raciocínio pré-programada para as suas ações. A região onde se passa o filme Robocop, nós chamamos de Manufacturing Belt. Um termo usado nos Estados Unidos que seria cinturão de manufaturado, cinturão industrial, vamos dizer assim. O trocadilho cinturão é porque, assim como um cinto fecha na cintura, é uma metáfora de que lá trata-se de uma região fechada, onde a caracterização da industrialização de todas as cidades da região é muito semelhante. Trata-se da faixa nordeste dos Estados Unidos, a área de industrialização mais tradicional do país, que se iniciou no período colonial ainda, pensando que essa parte dos Estados Unidos, chamado na época de colônias do norte, ela era diferente da porção mais a sul. Isso porque os Estados Unidos foi fragmentado basicamente em chamadas 13 colônias americanas, mas os ingleses acabaram realizando dois tipos de ocupação e desenvolvimento. As do Sul eram no mesmo padrão da América Latina como um todo, inclusive aqui o Brasil, onde nós temos exploração, colônia de exploração, onde você tem o gasto mínimo com infraestrutura local. Ao contrário, as do norte eram colônias de ocupação ou de povoamento, onde há preocupação em se desenvolver a estrutura básica. Inclusive, isso explica muita coisa para nós, porque se nós vermos este mapa na região atual do Manufacturing Belt, essa região de colonização de povoamento, nós reparamos que temos aqui simplesmente o maior eixo econômico do mundo todo. Aqui está, por exemplo, a megalópole Boston-Wash, uma grande área urbana que conecta as cidades de Boston, Nova York e Washington em uma grande faixa contínua, aonde inclusive está a cidade de Detroit. São características do Manufacturing Belt uma industrialização, primeiro, tradicional, já que ela deriva do período colonial ainda, com predomínio de confecção de bens de consumo. Bens de consumo nós dizemos que são os produtos industrializados que chegam a nós, consumidores finais. Nós basicamente dividimos em bens duráveis e não duráveis, entendendo que há os dois nessa região. Entendendo os termos durável e não durável, não entendam o que é qualidade, tipo, o produto não é uma... Mas sim que são bens, no caso, que são destinados para consumo uma única vez ou continuadamente. Sendo mais específico, vamos pensar em exemplos. Bens de consumo não duráveis, bens alimentícios, remédio, bebida, cigarro. Bens de consumo onde são duráveis, automóvel, um eletrônico, um eletrodoméstico, um celular. Então todos estes bens são confeccionados tradicionalmente neste lugar. O padrão industrial nós dizemos que é de tipo fordista, ou seja, de mão de obra muito numerosa, onde no geral ela é pouco qualificada, que você pode acompanhar em alguns outros vídeos aqui, como por exemplo do Tempos Modernos no próprio canal. Essa região, ela tradicionalmente se localiza nesse ponto porque era uma antiga área de abundância de recursos, como carvão e ferro, além de estar bem próximo na região dos chamados Grandes Lagos, onde há geração de hidroeletricidade. Não que esteja esgotado, mas essa abundância, até mesmo porque é uma industrialização que já deriva do século XIX, hoje, no contexto do século XXI, ela já não é tão presente, Os Estados Unidos é um importador de recursos minerais, até mesmo porque o grau de industrialização do país sendo bastante elevado, demanda mais do que a produção nacional desses bens de matéria-prima acabam conseguindo compor no mercado de consumo interno. Pensando nessas características do Manufacturing Belt, nós temos que acrescentar mais uma extremamente importante para entender a questão do filme. Hoje ele tem uma espécie de apelido, um nome alternativo, vamos dizer assim, que é Rust Belt.
Rust, treinando o inglês, seria algo como ferrugem, algo enferrujado, cinturão da ferrugem. Por que este trocadilho? Vamos pensar na ideia assim, o que você acha que acontece, o que aconteceu, quando você visualizar um complexo industrial que está olhando de fora bastante enferrujado? A região, estando com esse trocadilho, essa metáfora do aspecto visual de ferrugem, refere-se ao fato de que é uma zona industrial em processo de crise. A ferrugem seria uma ideia de que a indústria está fechada, literalmente fechada mesmo, ela não está funcionando mais. A crise econômica que o filme retrata, né, era derivada de um evento real. Detroit passou por um problema muito severo. Ela tradicionalmente era chamada de capital mundial do carro, um título que, lógico, ela mesma cidade se deu, porque ali nós tínhamos, ainda temos, né, a sede dos escritórios, mas hoje com um potencial produtivo menor, de 3 grandes fábricas, né, a Ford, a Chrysler e a General Motors. Acontece que ao longo do final do século XX, nós começamos gradativamente a ter um processo chamado desconcentração ou descentralização industrial. A partir, primeiro, da evolução de tecnologias da globalização de comunicação e de transporte, muitas empresas começam a migrar das suas áreas originais, pensando que a gente está falando especificamente hoje dos Estados Unidos, mas é uma premissa que engloba o mundo todo, inclusive podemos falar também de Brasil. Tá? Essa saída de indústrias das grandes áreas tradicionais pelo fator do custo. Eles vão atrás de lugares que consigam oferecer a eles mão de obra mais barata, isenção fiscal, impostos mais baixos, né? Leis ambientais, leis trabalhistas que sejam mais frouxas, que sejam menos rigorosas, e a indústria vai buscando mecanismos de barateamento no custo da produção. Essas tecnologias de globalização são importantes porque essa possibilidade criou-se a partir do momento que você tem um navio, uma conexão de telefonia, hoje com internet, para manter contato com o lugar, para fazer o transporte com maior agilidade de pontos distantes do globo para os pontos consumidores. Porque é importante a gente pensar que os Estados Unidos deixou de fabricar grandes produtos industriais nessa região do chamado Rust Belt hoje, mas não quer dizer que o consumo tenha cessado. O consumo se mantém. Isso a gente não pode dizer que ele está, inclusive, crescente. Acontece que essas indústrias saíram para produzir em lugares, falando de escala mundial, como o México, uma região que, pela proximidade com os Estados Unidos, inclusive, é um dos grandes personagens, né, que auxiliaram essa crise industrial dos Estados Unidos na porção Nordeste, e áreas até mais distantes, como na China, na região que nós chamamos de dragões asiáticos, países como Vietnã, Bangladesh, Indonésia, Filipinas, todos por estes fatores de custo menor. Robocop é um personagem, caso você não conheça ou não tenha assistido o filme original, que é muito conhecido na cultura pop desde os anos 80. Robocop, além deste filme, acabou originando um remake dos anos 2010, inclusive dirigido pelo brasileiro José Padilha, que é o diretor dos filmes Tropa de Elite, além de continuações, virou série de televisão, quadrinhos, jogo de videogame, golpe do Sagat lá no Street Fighter 2 e até música do Mamonas Assassinas. Robocop é um ícone muito forte dentro dessa cultura e há rumores de que ele vai retomar, né, a sua volta, o olhar hollywoodiano para a saga, tendo um novo remake. Caso você queira assistir o filme pela primeira vez, vamos destacar que você precisa olhar a classificação indicativa, porque trata-se de um filme com um grau de violência consideravelmente alto. Então dê uma olhadinha, se você não gosta, inclusive, dê uma fugidinha do filme, fica só com o nosso vídeo aqui, e aí, eventualmente, no próximo nós traremos uma indicação que possa ser interessante para você. E deixo aqui a mensagem para você se inscrever no canal, deixar o seu like, indicar para os seus amigos, me seguir lá no Instagram e aguardo você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!